Boa tarde a todos, pessoal. Bom dia ainda, né? 11 horas. Nossa, eu já estou querendo que acabe o negócio. Não, vai ser o painel hoje. Vamos falar agora, nesse horário das 11 ao meio-dia e meio, os atributos P e F na dinâmica contábil da carteira de investimentos. A nossa palestrante é conhecida aqui em todo o meio de RPPS, né? Maria Regina Ricardo, a minha uma querida, e tem um currículo brilhante. Ela há 29 anos atua na área da contabilidade pública municipal, sendo 22 anos dedicados à contabilidade e 5 anos como gestora do Instituto de Previdência Municipal de Ribeirão Preto, São Paulo. Contadora, advogada, professora universitária, consultora em RPPS, com pós-graduação em Administração Pública pela Unesp e FAAP, em Direito Tributário pela FGV, palestrante e consultora de RPPS em vários RPPS do Brasil, entre 2002 e 2016. Atualmente está como superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Ribeirão, diretora da PEPREM e membro do Comitê Multi-Previcom. Então, não preciso nem dizer que ela sabe tudo sobre o que vai dizer. Eu só peço a todos para a gente procurar fazer um pouquinho mais de silêncio dessa vez. Na outra, a gente conversou um pouquinho em paralelo. E quem tiver necessidade de atender telefone ou falar em áudio, né? A gente sabe que a gente está aqui, mas o RPPS continua, o município continua, e a gente, às vezes, tem realmente que dar uma atenção, que aí silenciosa, assim, saia da sala e é melhor, acho que a gente fica mais à vontade. Tá bom? Me pediram para avisar, falo de novo, que à noite tem o jantar e vai ter uma banda, tá, gente? Não vai ser aquele jantar só comer, ir embora, tristemente, não. Está sendo preparada uma festa aí para a gente se divertir um pouco à noite. Tá bom? Regina, é com você. Bom dia, gente. Estou tendo menos gente que o Tony? Como é que está isso? Tem que chamar o povo. O povo tem que vir, gente. Quem quiser, vou fazer como o Tony também. Acho que é pertinente, assim, vocês não perderem o timing, né? À medida que surgir alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, mas façam a pergunta no microfone, né? Porque está sendo gravado e vai ficar disponível no YouTube para quem não teve condições de estar aqui conosco hoje. É uma palestra um tanto quanto técnica, né? Eu sei. Quem aqui é contador? A maioria, né? Mas vou tentar também, para aqueles que não são, falar numa linguagem mais simples, né? Porque, à medida que a gente vai ficando técnico, a gente vai se tornando enfadonho. É por isso que eu falo que tem que suportar, né? Eu quase não falo, o Tony também muito pouco, a Diana só um pouquinho. Quando junta nós três numa palestra, né, uma torre de Babel, e todo mundo quer falar. Mas é super importante, eu acho que cada vez mais a gente está crescendo, né, nessa questão da educação, da cultura previdenciária, e, sobretudo, dessa parte da contabilidade, que, no setor público, ela é fundamental, né? A gente tem que, hoje, estamos vivendo uma época de total transparência, e essa transparência ela precisa passar pela contabilidade, né? A gestão, com toda essa responsabilidade agora que tem o gestor, os conselheiros, a diretoria, né, todo mundo, essa questão da certificação também. Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais conhecimento nós pudermos ter, melhor será, né, o nosso RPPS. Se a gente fizer um retrospecto, eu, como ela falou, estou 29 anos, a conta parece que não fechou, né? Na verdade, só são 7 como gestora e 22 que eu fiquei como contadora do Instituto. Nesse tempo todo que eu vejo que, cada vez mais, a gente só tem evoluído. Nossas carteiras, que é o que a gente vai estar tratando aqui, têm sido bem tratadas também, né, que é fundamental. Então, é um tema muito relevante e que, para quem, mesmo quem é contador, tanto contabilidade pública e agora o que a gente chama de contabilidade previdenciária, não tem ainda banco de escola ensinando. Você não consegue aprender isso nas faculdades. Existem algumas pós, existem algumas coisas. Eu até estou aí também ministrando uma pós pelo ICDS, né, falando de execução orçamentária no RPPS, mas é extremamente delicado. E quando a gente fala de investimento dentro de uma autarquia,
é algo totalmente sui generis, é algo totalmente assim fora da casinha. Porque as autarquias, o serviço público, né, a gente sempre teve aquela máxima de que a diferença da contabilidade pública com a privada é que a pública não dá lucro. Isso não é verdade, né? O lucro da pública tem que ser revertido para as suas ações. A gente tem que trabalhar sempre primando pela receita, pelo menos igual à despesa, né? Então, a gente trabalha com isso. Mas no RPPS ele precisa dar lucro, sim, né? Tem que sobrar. A despesa precisa ser menor que a receita e essa sobra precisa ser capitalizada. Os bons RPPS, quando a gente faz a segregação de massa, a gente percebe o quê? Que o que você ganha com a rentabilidade do recurso custeia toda a folha de benefício. Não são mais as contribuições dos ativos e a patronal que vai pagar os aposentados. Se eu falo inativos, o doutor me mata, eu tenho esse cacuete, né? Eu falo sempre inativo. Né? Vai pagar os aposentados, não é isso? Então, quando isso acontece, é o mundo perfeito. Né? Mas nós atuamos numa área de muito risco. É risco porque é seguridade social, né? Que é a previdência. É um seguro. E seguro acontece o quê? Sinistro, né? E essa cobertura desses sinistros é bastante delicada. A gente tem visto ao longo do tempo que tem sido cada vez mais difícil, né? Bater meta atuarial, ter equilíbrio atuarial e financeiro. Tudo isso passa por onde? Por uma gestão cada vez mais eficiente dos passivos e dos ativos. Então, nós vamos estar falando hoje da melhoria dessa gestão desses ativos que são a carteira. Opa, fui bem, hein? Da primeira acertei. Então, o que eu quero passar para vocês é um conceito, isso vai ser uma aula bem básica para quem não é contador, para entender o que os termos, o Otônio até falou agora há pouco, da diferença de salário e remuneração, né? Na doutrina, seja na jurídica, na contábil, na administrativa, cada termo pode ter um significado e isso levar para um entendimento diferenciado. Então, quando a gente fala de aplicação financeira, do que a gente está falando? Para quem não entende nada disso. De poupança, de um CDB. O que é uma aplicação financeira no conceito genérico? É um saco de dinheiro, eu vou mostrar o saco daqui a pouco, do dinheiro, tá? É um saco de dinheiro que sai da conta corrente, lá no banco, sabe o banco? Aquele gerente que fica lá na esquina, lá no banco, ele abre o cofre, tira o dinheiro da gavetinha da sua conta corrente e coloca o dinheiro na gavetinha da aplicação. Estão entendendo? Isso é aplicação financeira. Nós, RPPS, fazemos aplicação financeira? Não. A gente não aplica em poupança nem em CDB. As nossas aplicações, elas são patrimoniais. Por quê? A gente pega o saco de dinheiro e troca por um título público. E troca por cotas em fundos de investimento. Ou seja, o dinheiro vai embora. Então, quando a gente vai falar, o que é perda de dinheiro? Você não está perdendo o dinheiro já foi. Você está perdendo a cota, você está perdendo aquilo que você comprou. Falar de perda em investimento seria o mesmo que comprar um veículo e ele pegar fogo. Entenderam? Você perdeu o investimento. É isso. Isso é fundamental para que a gente entenda essa história de atributo P e atributo F. Porque é isso que diferencia. Quando ele é dinheiro, ele é F. Onde é que está o F? Na conta corrente. O F não está nas cotas, o F não está nos fundos. Nos fundos está o P. Entenderam? Primeiro, a gente precisa, então, entender, né, que investir é o mesmo que cultivar. Por isso que tem aquelas plantinhas lá em cima das moedas. Né? E o que é um ativo? Um ativo é algo que vai trazer um benefício futuro. Uma vaca é um ativo.
porque ela vai trazer leite, vai trazer o bezerro, que vai trazer outro bezerro, né? E vai se reproduzindo. Esse é o conceito. O dinheiro vai acontecer a mesma coisa, o dinheiro dá leite, entenderam? E é o leite do dinheiro que a gente tem que contabilizar, e que fica difícil saber se esse leite é P ou se ele é F. Então, eu gosto de usar um exemplo de árvore também, porque quando a gente aprende contabilidade, tem um tal das aziendas. Teve essa teoria antes do Luca Pacioli, agora é bem técnico, tá? Agora só os raízes vão saber do que eu estou falando. Tem um tal de Luca Pacioli que criou as partidas dobradas, e antes dele a teoria que valia era da azienda. O que é azienda? É fazenda em italiano. Por quê? Porque o Luca Pacioli era na Itália, porque a contabilidade fluiu e desenvolveu na Itália, tá bom? Né? Então, o que é azienda? Conceito de fazenda. Fazenda faz o quê? Gera atividade lucrativa. Não é isso? Então, quando você está administrando alguma coisa, você é o fazendeiro daquela coisa. Por isso que a secretaria chama Secretaria de Fazenda. Não é porque tem vaca, né? Às vezes até tem. Mas está gravando, né? Mas assim, é que as pessoas mamam na vaca, sabe aquela vaca que eu estou falando? É essa. Mas piorou, né? Fui arrumar, piorou. Larga essa vaca para lá. Né? Então, você está administrando o dinheiro, você está capitalizando, você está adubando esse dinheiro para que ele renda frutos. É esse o conceito. E ativo é o quê? Fruto. Né? Então, toda vez que esse fruto é colhido, você tem a sua safra, que é a sua receita. Quando é que você colhe o fruto de um investimento? Quando você resgata o investimento. Entendem? Enquanto ele está lá no extrato do banco, está só rendendo. E aquilo é uma fantasia, aquilo é um blefe, aquilo não é real. Não acreditem no extrato dos bancos, ele não fala a verdade. Por que ele não fala a verdade? Porque ele é marcado a mercado. A hora que ele chega na sua mão, o mercado já é outro. Já teve uma reunião do cupom, o presidente já brigou com o presidente do Banco Central, né? E o mundo virou outro mundo. E aquele seu valor que você tinha na mão já não é mais aquele valor. Assim como na lavoura, as pragas, a tempestade, a geada, vem e acaba com a sua receita, não é isso? Então, é isso que é importante que todo mundo entenda. Ao saco, cheio de dinheiro. Isso é perigoso no serviço público, hein, gente? Não andem com sacos de dinheiro, pelo amor de Deus. Né? A mala é pior ainda. Né? A mala é mais visada ainda. Então, a aplicação financeira, o ativo que a gente entende como sendo meramente financeiro, é a rentabilidade da poupança, porque é D0, né? Você pode sacar a qualquer momento. E é dinheiro que está rendendo, é dinheiro rendendo dinheiro. Isso é financeiro, né? Ou um CDB também. Agora, eu falei para vocês, esse tipo de investimento não está disponível, né, para gente dentro da resolução, para fazer. Então, a gente não faz. Por que o nosso grupo contábil dos investimentos é o 114? Porque ele não é financeiro. Se ele fosse financeiro, ele seria qual? O 111, disponibilidades. A gente trata isso nos nossos balanços financeiros, no Aldesp, como financeiro? Tratamos, porque muitos desses fundos são D0, são D1, têm liquidez, enfim. Né? Mas, na verdade, a gente está... Não posso falar aqui, que a gente falou no grupo. Está gravando. Então, esse valor ele não é real. Né? Ele não está disponível, nem da renda variável, nem do título público. Tem garantia, não. Você precisa achar alguém para comprar, para liquidar. Por que tem o gestor, o administrador, tem tanta gente no fundo de investimento? Para poder, a hora que as pessoas querem resgatar, né, fazer a alienação daqueles
títulos que estão ali, de valores imobiliários, para transformar isso em dinheiro. Então, existe um processo aí, que você pega o que era um investimento, que era um capital patrimonial, e transforma num bem financeiro. É exatamente isso que é o atributo P e o atributo F dos investimentos. Enquanto ele está aplicado, ele é P. Quando ele entra para quando ele vai para a aplicação, né, saindo da conta corrente, e quando ele volta para a conta corrente, aí ele é F. É simples assim. Bom, acabou a palestra. Não, tem mais coisa. Então, a gente tem que entender também, todo mundo aqui está fazendo certificação, né? Esse processo já começou lá atrás, com CPA 10. Fazer CPA 10, para mim, foi maravilhoso, né? Tem esse amigo aqui, faz uns 20 anos que eu conheço, né? O Ronaldão aqui, e eu era totalmente ignorante no segmento que ele atua, não sabia nada do que era isso que eles falavam, né? É cota, é benchmark, é VAR, né? Não, é outro VAR, né? É Sharp, televisão, só os antigos entenderão, né? Também não, assim, é uma linguagem muito mais técnica e difícil para quem é meramente um contador, né? E para quem é administrador, gestor, mais ainda, porque muitas vezes as pessoas são pessoas políticas convidadas pelo prefeito. É por isso que a lei está exigindo agora que sejam profissionais da área, que tenham experiência, que tenham vivência. Porque como é que você vai trazer alguém que não sabe? Eu tive uma diretora financeira, juro por Deus, que ela falou assim que esse câmbio não era do carro, que o dela nem tinha, que era automático. Eu falei, oi? Não, câmbio é do dólar, né? Dólar, bills, patrocinador, né? Enfim, por que é importante a gente entender esses conceitos? Porque você vai saber o que é o valor da cota, a quantidade de cota, a cota unitária, tudo isso está lá no seu extrato de investimento. E você precisa entender que quando você está fazendo o investimento no outro patrocinador, Banco do Brasil, a gente vai poder falar nos nomes aqui, né? Não é a agência do banco que está trabalhando com você. Existe um negócio que chama asset dentro de todas essas instituições. Tem uns que nem são bancos, que são só asset, que faz o investimento, né? Para você, que a gente trabalha. Que a gente chama comumente de corretora, né? Mas, enfim, tem uma regra que a gente tem que aprender, que é a tal da muralha da China, a Chinese Wall, que significa que a instituição lá no Santander, vou falar os outros, não vou ficar com ciúme, né? Lá no Santander, lá na Caixa, no Banco do Brasil, todos os bancos que têm banco de varejo, ou até o BTG, que é um banco de investimento, eles têm uma separação entre a parte bancária em si e essa asset, de funcionários, de tudo. É chamada Chinese Wall, por quê? Porque existe uma barreira que separa, que eles não podem misturar esses ativos. É uma segurança isso que traz para a gente. Então, toda vez que você ultrapassa essa muralha da China com o seu saco de dinheiro, você perdeu o F do dinheiro. Ele se transformou em P, porque ele virou um outro ativo, né? Não um ativo disponível, ele não está mais disponível. Então, é isso que a gente precisa ter nesse conceito. E entender que o que a gente chama de volatilidade é essa obrigatoriedade de ser marcada a mercado. Então, você pode, por exemplo, comprar uma letra financeira, que é marcado que agora pode ser marcada na curva, né? A resolução mudou para isso. Você pode comprar o título público, que é marcado na curva, né? Mas isso não significa que, não por ser marcação a mercado, esteja disponível também. Também não está disponível, naturalmente. Precisa encontrar alguém para comprar, para transformar aquilo em dinheiro, para devolver as suas cotas. Você é um cotista, por isso que tem esses desenhinhos lá. Quando você está num fundo de investimento, está num condomínio. Você quer morar, ter piscina, playground para as crianças, né? Isso, para você fazer na sua casa, é muito caro. Se você morar num condomínio, vai ter tudo isso, vai ser compartilhado, né? É um horror. Mas você pode ostentar e você divide esse custo, o limpador da piscina, tudo com todos os condôminos, que é exatamente o que o fundo faz também com as despesas dele, né? Então, é muito parecido. A gente precisa, às vezes, estudar para entender que parece que a gente não sabe, mas a gente sabe. A gente já sabe, a gente já conhece isso.
Quando eu dava aula de contabilidade básica, alguém falava assim, débito e crédito, mas vocês invertem? Não, você já sabe o que é débito e crédito. Quando o banco deposita, quando você deposita um dinheiro no banco, por que é crédito para você lá no seu extrato? Porque o extrato é do banco. E o banco lança aquilo ali como um passivo. Entrou um dinheiro na sua conta que o banco tem obrigação de te devolver. É por isso que ele é crédito. Para você, é débito. Né? E as pessoas não entendem isso. Bom, isso é outra aula. Vamos lá. Então, voltando lá na nossa colheita, é sempre importante essa comparação desse ativo, né, com essa árvore que vai render os frutos, que essa colheita vai ser exatamente o resgate, e que haverá o registro. A gente tem que entender também, por que eu falo que a contabilidade é fundamental no serviço público? Porque é por ali que acontecem as coisas boas e as coisas ruins da administração pública, né? Porque, dependendo da forma que você contabiliza, o efeito que isso vai dar nessas contas públicas pode ajudar ou destruir, né? E a gente nunca deve usar isso de uma forma proposital. Por que eu estou falando? No começo, todo mundo achava que as aplicações eram igual de poupança e lançava a receita todo mês. Sim ou não? Todo mundo, inclusive eu, né? Lançava como receita todo mês, achando que a gente não conhecia, né? O dinheiro está lá, é meu, disponível. Até que, naquela época, mesmo, o dinheiro era mais fácil, né? Dos tempos para cá, ficou cada vez mais difícil resgatar esse dinheiro, né? Usar renda variável, por exemplo, agora, né? Você põe lá e não tem como resgatar, porque o trem está negativo, é um sofrimento. Porque a gente achava que era igual, era um investimento. O que isso dava lá na LRF, o efeito fiscal disso? Isso aumentava a receita corrente líquida do ente federativo. Em termos de PASEP, o que isso significava? Maior pagamento de PASEP, porque está lançando a receita. Entendem? Então, vai depender, se você lançar, tem esse efeito, se você não lançar, tem esse. Mas você pode não lançar ou lançar propositadamente para praticar o efeito? Não. Você tem que retratar a natureza, a verdade, né? Então, lançar a receita tem consequência fiscal, seja para pagar PASEP, seja para aumentar a receita corrente líquida do município. Ah, meu prefeito está precisando, porque agora está discutindo dissídio, a gente vai ter que dar aumento, vai ser bom isso. Você vai usar o dinheiro do banco que está rendendo para pagar o salário dos servidores que vai ser aumentado na prefeitura? Não, né? No máximo, você pode resgatar para pagar os seus aposentados, que também serão aumentados. Mas, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente tem que tentar retratar aqui essa realidade. Então, eu só vou, isso é uma coisa que a gente vai sair daqui com essa certeza, eu só vou lançar receita quando eu fizer resgate. Eu não lanço receita meramente com a informação do extrato. Tudo bem? Ninguém quer perguntar nada? Nossa. Então, tá. E aí, eu fico inconformada quando essas pessoas falam assim, nossa, esses dias me chamou, porque a gente tem um grupo, né, de contadores, inclusive agora ele está cabendo mais gente, né, porque estava lotado, agora o WhatsApp aumentou a quantidade. Depois, quem quiser, é só pedir que a gente adiciona. Essas pessoas, elas me procuram no privado. Às vezes a gente, né, começa uma discussão lá dentro do grupo e viram um quiprocó, 500 mensagens, e, às vezes, as pessoas me chamam no privado e falam assim, Regina, me ajuda com isso. As pessoas estão me incomodando. Não, elas estão me ajudando muito, porque eu adoro isso. Eu vivo disso, né? Essa troca, ela que é responsável pelo meu crescimento. Assim, toda a minha bagagem, todo o meu background, eu tive com essa troca, que já faz mais de 20 anos que eu participo desses eventos e vivo trocando, sou interessada, brigo com o tribunal, brigo com a STN, brigo com todo mundo, sou uma pessoa briguenta, né? Brigo com o Tony, brigo com a Diana, brigo com todo mundo, né? Mas é uma briga de coração, uma briga boa, assim, eu sou uma pessoa do bem, né? Que eu gosto de ajudar também as pessoas quando elas precisam, elas me procuram. Aí o cara me procurou esses dias falando assim, que perdeu todo o dinheiro que comprou do título público, que deu perda, que tem que dar baixa do título público que ele comprou. Eu falei assim, oi?
Não, me mostrou lá o nome dessa corretora aí que fez a transação para eles, que eles disseram que o dinheiro sumiu. Eu falei, filho, esse dinheiro não some. Né? Primeiro, nenhum dinheiro some. É aquilo que eu estava falando para vocês, porque é isso que eu quero passar. A perda, ela não existe de fato. Ela só existe se acontecer o quê? O resgate. Enquanto você não resgatar, existe esperança. Até nos fundos estressados existe. Né? Vai fazer lá aquela liquidação para credores lá e vai aparecer algum dinheirinho, de repente volta para você, não é isso? Você não pode perder as esperanças. Então, o dinheiro não está perdido ainda. Né? Agora, se você resgatar e quiser dar baixa, aí você perde ele. E isso é a coisa mais difícil que tem para fazer na contabilidade. Porque não é natural. Entendem? Não é natural. Principalmente com dinheiro. Porque dinheiro não some. Dinheiro até pega fogo, mas é difícil. Alguém já viu o dinheiro sendo queimado? Alguém vai lá e corre e apaga, né? Pelo amor de Deus. Então, você não está perdendo esse dinheiro, está tendo uma desvalorização. Vamos mudar essa palavra? Não existe mais perda. Existe desvalorização de quem? Da cota. Quem define isso é a cota. A cota ela tem um valor unitário. Se hoje ela vale 10 e amanhã ela vale 5, o que aconteceu? Uma desvalorização. A tendência dela é valer 10, depois valer 15, né? É para isso que a gente faz o investimento. Mas se ela, porventura, valer menos, calma, é o mercado. O que é o mercado, gente? Precisamos entender de Keynes para saber o que é mercado, o que é economia? Precisamos ser economista para saber? É lei da oferta e da procura. Tudo que é barato e tem muito, não vale nada. O que é raro é raro e difícil assim de se ter, né? Que é a mesma coisa que raro. É caro. Diamante é caro. Porque você acha diamante em qualquer enxadada que você dá, você acha minhoca, né? Diamante é difícil, minhoca é barato, diamante é caro. A sua cota tem dia que é minhoca e tem dia que é diamante. Tem dia que é terra. Sua cota. Areia. Ninguém dá nada, ninguém quer, entenderam? E aí ela desvaloriza. Então, isso não é a perda, porque a perda lá na fazenda é cortar a árvore. Entendeu? A geada representa uma perda na fazenda de lucro, de retorno. Mas não é a perda da plantação, dependendo do que for. Né? Às vezes, se for horta, é. Mas, enfim, vocês entenderam. Se eu planto laranja e vem um bicho lá, um ácaro da laranja, eu, às vezes, tenho que pôr fogo nos pés de laranja para poder me livrar desse ácaro. Isso é uma perda. Porque você tirou aquele ativo que ia trazer benefício futuro. Enquanto aquele ativo estiver plantado, existe esperança dele dar flor e dar fruto. Ok? É isso. Por isso, essa boa analogia. Bom, essa era uma introdução que é o que preciso passar para vocês. E agora a gente vai partir para uma parte mais técnica, para a gente entender que esses 111 e esses 114, que eu falei das contas, que classificam as contas no plano de contas, eles não são aleatórios, eles têm um significado. Cada número desse traz consigo uma mensagem para você entender que grupo, né, que classificação que isso vai trazer no plano de conta. Então, conta contábil, né, é uma expressão qualitativa que dá a qualidade, se é um ativo, se é um passivo, se é uma receita, se é uma despesa, cada um tem uma conta, né? Ou quantitativa, se é positiva, se é mais, se é menos, né, na quantidade, que a gente representa nos balanços sempre em reais, em dinheiro. Desses fatos da mesma natureza, dizendo a sua composição, variação, estado do patrimônio, bem como os bens e direitos, né, que são o quê? Ativos. Obrigações, que são passivos. Né? E algumas situações deles não compreendidas. Por exemplo, no Aldesp, desde que a gente usa o PCASP, a gente tem um negócio que chama conta corrente. Não é? É uma informação adicional que aquela conta tem que trazer.
né? Então, você tem que, às vezes, identificar numa conta essa informação. Por exemplo, uma conta de passivo, trazer o CNPJ do fornecedor, por exemplo. Né? Então, isso vai... O Aldesp, a hora que você manda o seu balanço para ele não vai saber só o que você comprou, ele vai saber de quem você comprou, por exemplo, para quem você deve. Em tempos de tecnologia, isso é muito fácil para coibir coisas do passado, que tinha notas frias, né, fornecedores fantasmas. Hoje a gente vai ter aí o e-social, servidores fantasmas em folha de pagamento. Você vai saber, pela conta corrente, que existe um CNPJ ativo para aquele fornecedor, no caso. Isso é um exemplo. Então, essas contas elas são agrupadas segundo suas funções, fazendo o quê? Que a gente possa identificar. Nós, contadores, sabemos na hora o que é um passivo e o que é um ativo. Pelo código da conta, pelo começo da conta. Se é 2, é passivo, se é 1, é ativo. Simples assim. Né? Se é 3, é VPD, se é 4, é VPA. Não é isso? A gente classifica e identifica isso. E a gente faz a nossa escrituração contábil, que aí é um negócio que só quem é contador sabe, não é fácil. Né? Hoje, cada vez a gente tem sido menos contadores. O Tony sempre tem essa fala, eu gosto dela, porque assim, a gente deixa que o sistema trabalhe para a gente. Não. Né? No meu serviço, eu sou contra quando uma pessoa pega uma planilha de Excel para calcular alguma coisa, por exemplo, para fazer alguma informação. Usa o sistema para fazer isso. O sistema já tem Excel dentro dele para planilhar, para somar as coisas. Mas você não pode também ser refém do sistema. Ah, mas o sistema não faz. Mas manda fazer. Eu que pago, eu que mando no sistema. Eu que assino o cheque, é tudo meu, é meu. O sistema é meu, vai fazer o que eu quero. Como é que eu contrato e pago um sistema que não me atende? Alguém estava me falando aqui que, essa história do CEAFI, que o sistema que dá a prefeitura inteira não atende a RPPS. Oi? Então, não atende a prefeitura. A prefeitura tem RPPS? Prestem atenção em editais de licitação, né, de contratação dessas empresas. Tem que pôr lá no edital que tem que atender o RPPS. Eu acho até que a grande reforma, né, Tony, que aconteceu do MCASP, que foi um processo paralelo, que o CRC atuou bastante, mas na área pública com a STN, foi exatamente a peculiaridade, né, do plano de contas que a gente tinha em 1916, dos RPPS, que não casava com o plano de contas das prefeituras. E aí a gente teve um plano de contas único. Se a gente tem um plano de contas único, como é que a empresa que usa esse plano de contas único não tem o RPPS nele? Eu não consigo compreender. O Tony quer falar. Rapidinho, só porque ela entrou nesse detalhe. Essa questão do plano de contas para os RPPS, eu fiquei 1 ano, praticamente, dentro da STN, mostrando para o pessoal o que era um RPPS e como é que se dava as interações do RPPS no ente federativo. Porque até hoje ainda tem aquelas compreensões, que até na palestra passada alguém falou, foi o Andrei até, não, porque eles lá, não existem eles, existem nós. Enquanto permanecer essa ideia de que eles, RPPS, estão lá, e nós, RPPS, disserem que eles, prefeituras, estão lá, não vai rolar. Por quê, gente? Todos estão dentro do mesmo... cada um no seu barco, nós estamos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco exatamente, mas estamos na mesma tempestade. E temos que fazer a condução do processo em conjunto. O responsável para fazer dar certo ou dar errado o RPPS não é da URPPS, é da prefeitura. É o seu prefeito que é o responsável. Ele que tem o controle do caixa, ele que tem o controle das fontes de recursos. Então, não tem esse negócio de eles lá e nós aqui. Né, Regina? É isso que a Regina está dizendo. Então, essa dificuldade foi lá quando
foi a provocação que teve da STN para a gente poder revogar a portaria 916, foi exatamente em função disso. Não faz sentido serem coisas apartadas, está tudo dentro da mesma responsabilidade. Só que até hoje ainda permanecem algumas dificuldades. Por exemplo, o que a Regina falou aqui, a questão do caixa equivalente caixa, esse conceito que a STN até hoje não entendeu, que as aplicações financeiras não são caixa e tampouco equivalente caixa. Por quê? Porque ele está representando uma árvore, não é o dinheiro. Então, mas isso é o tempo, e nós precisamos, e precisa muito de vocês, contadores de RPPS, reagirem diante dessas coisas. Tem que sair da passividade, tem que ir para a ação, porque senão não vai mudar. E aí, sei lá, a maioria dos problemas acontece hoje na consolidação das contas é por conta desses entendimentos equivocados. Desculpa te interromper, mas não podia perder a oportunidade. Excelente, Tony, é isso mesmo. O nosso presidente também quer falar. Ó, tem que dar mais meia hora, então, para mim. Só alguns recados aqui. A nota 5h30, a gente tem assembleia para os associados lá na Medieval, tá? Então, que tiver para os representantes, tem uma assembleia, a gente é obrigado a fazer o estatuto, né? A gente conta com vocês lá. Deve ser até 6h15, mais ou menos. À noite, os hospedados e não hospedados não precisam usar o crachá, somente o vale branco, o ticket branco. Não esqueçam de trazer, de hoje à noite, tá? Por que o crachá? Porque à noite a gente vai ter um jantar, onde a gente está almoçando, e vamos ter uma banda. Muitas pessoas, não vou vir no jantar, não tem nada. A PPI sempre faz alguma coisa para dar uma descontraída do evento. Então, a gente tem uma banda show hoje, não é show, mas é uma banda show, que toca em formatura, e aqui da cidade, da região, Acrópolis, se eu não me engano, de Piracicaba, quem conhece, ela vai tocar aqui hoje para a gente. Então, não esqueçam de trazer o Vale Branco. Quem não está hospedado, é só apresentar o Vale Branco lá na portaria, e nem precisa dar aquela volta enorme no hotel, que alguns estão comentando que é uma cidade esse hotel, é só seguir reto, subindo, que você vai cair ali onde a gente janta, almoça e janta aqui embaixo. Tem uns lugares até para carro colocar ali, tá bom? É só esses recados aqui. Obrigado. Bom evento. À tarde eu passo aqui para agradecer os palestrantes aí que duplamente nos ajudaram. A gente teve uma quebra de... pessoas não puderam participar, e aí eles prontamente, no plano B, nos ajudaram aqui. E, com certeza, já estou escutando ali nos corredores que são expertos na área de contabilidade. O pessoal está gostando muito. Obrigada, Daniel. Pois não. Ô, Regina, eu vi você falando da parte de sistema, né? No nosso caso lá, eu não sei se outras pessoas têm esse mesmo problema, mas entrou esse negócio do CIAFIC. Aí todos os sistemas teve que ser unidos, tal, fizeram uma licitação na prefeitura. Na verdade, totalmente atropelado, não foi perguntado para ninguém se esse sistema atendia ou não. Eu faço a contabilidade dos dois lugares, da prefeitura e do instituto. Aí entrou lá na prefeitura, o sistema não atende, não gera relatório, o Aldesp a gente não consegue gerar, não faz, na verdade, não atende nada, a gente manda para o prefeito... Vamos pensar em relatório. É. Balanço orçamentário, gera? Não gera nada, Não, tudo errado. Mas o balanço orçamentário tem que gerar para a prefeitura, é o mesmo balanço orçamentário do RPPS? O sistema é uma Anexo droga. 4 da LRF, despesa previdenciária, não gera para o ente? Tem que gerar do RPPS. Como é que não funciona? Eu não consigo entender. Então, eles falam que é porque o sistema lá tem um problema na parametrização lá da programação, que eles estão resolvendo. É a mesma coisa, eles não sabem nem o que eles estão falando, gente. Não tem previsão de arrumar. Aí eu já notifiquei o prefeito várias vezes, e o prefeito não fez nada. Aí o que acontece? Aí estava para instalar esse sistema no RPPS. Aí eu não deixei instalar. Falei, não está funcionando nem na prefeitura? Como é que eu vou instalar, né, no RPPS? E eu estou adiando lá, não sei o que vai acontecer, né, mas, enfim, a gente está usando o sistema antigo, por mais que teve esse sistema novo, e estamos pagando com o dinheiro do RPPS o sistema antigo, que é o que está funcionando, que a prefeitura já não funciona. A gente vai ver quando der essa exigibilidade, né, que o ente vai ter que responder pelo CIAFIC, aí é o prefeito que responde. Então, essa que era a minha pergunta. Eu, como contador, o que eu posso fazer nesse sentido? Porque eu já notifiquei o prefeito, já notifiquei o controle interno. O que eu faço nesse caso, né? Você precisa continuar fazendo um sistema. É claro que se ele fez a licitação e contratou, esse sistema que você está usando provavelmente vai parar, porque
né? A não ser se você que paga separado, a RPPS que paga ele separado? A prefeitura está pagando, eles mandaram uma fatura para o RPPS, o gestor não pagou, Não né? paga. Porque não está funcionando. Não Só paga. que a prefeitura está pagando normal, porque o prefeito não quer fazer nada, entendeu? Gente, desculpa mais uma vez interferir aqui, mas é o que a Regina falou, gente. Se você contratou alguma coisa e não, para obter um produto, não está recebendo, não paga. Cadê o gestor do contrato, o fiscal do contrato lá que chama? Alguém está atestando essa nota, está atestando que o serviço foi prestado. Então, ele está atestando equivocadamente, sob pena de ser responsabilizado. O diretor financeiro está atestando, que é um cargo comissionado. Ele está correndo o risco de ser responsabilizado por estar fazendo pagamento indevido. Então, naquilo que diz respeito ao RPPS, da sua fatura, não paga. Manda executar. Ok, quem quer que seja, mas a questão é, não paga, o dinheiro não sai. Tem que prestar esse serviço. Agora, os lançamentos, gente, são os mesmos. As contas são diferentes? Tem peculiaridade? Tem, mas é a mesma modalidade. Só para você ficar no palco, porque está escuro. Tá. Filmagem. Só para você ficar no palco. Subir aqui, tá? E eu contribuo um pouco para essa escuridão. Então, só com a luz mesmo para eu aparecer. Senão aparece só o dente, né? Entendi. Né? Piada à parte. É isso. O sistema ele vai fazer débito e crédito igual todo débito e crédito. O plano único foi exatamente para acabar com isso, para não dizer que um faz de um jeito e o outro faz do outro. Nós fazemos igual. A gente empenha, liquida e paga, a gente arrecada. É a mesma coisa, gente. Então, não atende o departamento de água, porque lá é água e não é IPTU que tem? Não faz sentido isso para mim. Eu não consigo entender. Bom, mas eu tenho que... Senão não vai dar tempo de eu acabar aqui, não. Então, o que a gente usa também essa questão da planificação das contas? Para controlar, né, acompanhar e controlar, e também fazer a aprovação e execução do planejamento, do orçamento, né, evidenciando a receita prevista, lançada, realizada, realizar. É muito difícil para quem atua na área privada entender o que é um lançamento de receita na área pública, porque lá você lança resultado, né, entrando, né, a caixa ou coisa a receber, a receita que é um resultado. E a gente não tem esse lançamento por si, né? A gente, na verdade, usa... Aí a gente vai lá no 5 e 6 do plano de contas para fazer o planejamento e a execução orçamentária para você ter lá o que sai no balanço orçamentário, né? A receita realizada e a receita a realizar, que é sempre a diferença do previsto com o realizado, né? E a despesa autorizada, empenhada, realizada, liquidada e paga, as dotações disponíveis. Então, veja, tudo aquilo que você tem nos demonstrativos, eles não surgiram dali por acaso. Eles são resultados dos débitos e créditos das contas que você fez os lançamentos, naturalmente. Bom, então, esses saldos eles são demonstrados nesses balanços, como eu estava falando, orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, fluxo de caixa, mutação, que a gente teve lá no DECASP, né? E conhecer a composição e a situação desse patrimônio analisado vai dar o que é a evidenciação do ativo e do passivo. E, no caso do aspecto patrimonial, isso não aconteceu agora, depois que começou a fazer investimento em RPPS, essa questão de PIF. Isso sempre existiu. Porque a gente tem ativos financeiros e não financeiros, que a gente usa o P, a gente pensa que o P é patrimonial, na verdade, o P é de permanente. Entendeu? Ou um ativo ele é financeiro ou ele é permanente. Um passivo ou ele é circulante financeiro ou ele é permanente. Entenderam? É daí que vem o P e o F. Não foi uma construção da STN no MCASP para atender RPPS. Isso é contabilidade pública. O balanço orçamentário, o balanço patrimonial, desculpa, vai ser... foi alterado exatamente para isso, para você já ter facilmente o que a gente chama de superávit financeiro, que serve para quê, gente?
suplementação do orçamento, não é isso? A gente já vai ver. Então, vai analisar e interpretar esses resultados econômicos, né? E vai individualizar devedores, credores e controlar contabilmente os atos potenciais dos contratos. Então, a gente vai ter atributos legais na classificação da conta. Por que legal? Porque a Lei 4.320 tem lá esse artigo 43, inciso 2º, que fala do superávit financeiro. Para eu analisar o superávit financeiro, eu tenho que subtrair os ativos financeiros dos passivos financeiros da demonstração para chegar nesse resultado, entenderam? E se eu já tenho esse atributo P e F, né, ele, naturalmente, vai separar para mim, senão eu teria que, individualmente, separar essas informações, que daria muito trabalho, né? Então, e a gente tem também, dentro de um aspecto mais conceitual que a gente fala, a dona norma, né, a normatização pela STN, fazendo essas classificações. Então, eu sempre, quando eu dava aula de contabilidade pública, eu ensinava meus alunos na faculdade que falar para vocês aqui de contabilidade pública é muito mais fácil do que falar para um aluno de 18, 17 anos de um curso de ciências contábeis. Eles acham que eu moro em Nárnia, que eu estou falando, né, uma língua extraterrena, né, totalmente difícil. Eu falava que uma dotação, por exemplo, é um cartão de crédito, né? Esse monte de xizinho que tem é o mesmo que tem no nosso cartão. Lembra que antes ele era até em alto relevo, que passava aquele carboninho, agora os cartões nem tem isso mais, né? Eles estão vindo, né, com o negócio de aproximar, mas ele tem uma classificação. Aquela classificação, o começo dela vai dizer se o cartão é Visa ou Mastercard, por exemplo. Já repararam isso? Só que você vai preencher lá na internet, ele já sabe se é Visa ou se é Mastercard, já sabe se é saúde ou se é educação, entendeu a dotação? Entenderam a analogia que eu estou fazendo? E é exatamente isso, um cartão de crédito, ele é o limite, tem um limite disponível para gastar. É a mesma coisa que uma dotação orçamentária, a mesma coisa. E é por isso que as pessoas se perdem da administração pública. Todo mundo estoura cartão de crédito, né? Então, os gestores costumam estourar suas dotações também. Porque é um limite que você vai lá, passa, e o produto vem. Não, que beleza. Você compra, eles entregam. E pagar é outro departamento, né? Então, as contas contábeis também, claro, vai ter isso, né? O nível, o segundo nível, o terceiro nível, subgrupo, título, subtítulo, item, para a gente entender que isso vai fazer essa classificação. Então, a gente vai ter esses conceitos nesse código, nesse título, nessa função. E a gente vai ter atributos legais, como da 420 que eu estava falando, o indicador de superávit financeiro, o indicador de resultado primário, lá para a LRF, o indicador de dívida consolidada, né? Então, a conta ela vai trazer por si, se é intragovernamental, intergovernamental, não é isso? O plano de contas ele vai trazer isso dentro dessa estrutura e vai trazer, olha lá, ó, AF, ativo financeiro, menos passivo financeiro, para dar esse resultado lá nessas contas de controle, para você saber a disponibilidade que você tem também lá no compensado. Então, é isso. O que é o código? É uma estrutura numérica. O título é o nome, a designação, que identifica o objeto de uma conta. A função é a descrição da natureza de que vai registrar nessa conta. A natureza do saldo identifica se é devedor, se é credor. No Aldesp, isso é super importante, porque eu vou falar daqui a pouco, porque algumas contas elas não invertem saldo. Conta caixa inverte saldo. Por que a conta caixa não inverte saldo? Alguém já viu menos R$10 andando por aí? Existe menos 1 centavo? Agora, por que a conta corrente fica negativa? Porque o banco te empresta dinheiro quando você não tem dinheiro para pagar o cheque especial. Se a sua conta está negativa, ela é um ativo ou é um passivo? Um passivo. Você vai ter que colocar banco, conta, movimento do outro lado, ou a gente usa, que pode usar também naturalmente, do lado de cá, com o sinal invertido, com entre parênteses, não é?
para demonstrar que está negativo. Isso na reserva matemática. Por que a contribuição patronal da reserva matemática é negativa, do servidor, do aposentado, que ele está aqui, né? É negativo, porque ela é um ativo dentro daquele montante de passivo que você está analisando, entenderam? Então, é isso que a gente vai identificar por conta dessas classificações. E aí, falando daquela história, para vocês entenderem do balanço, porque eu estou insistindo nessa tecla, para que vocês entendam que não sou eu que estou inventando um atributo PIF. Ele existe não só no RPPS, ele existe lá no Departamento de Água. Ele existe lá na Câmara, por incrível que pareça. Né? Porque tem que saber o que é o ativo financeiro e o passivo financeiro dessas contas em cada balanço. Né? Então, aqui também é uma coisa super importante que a gente esquece, né, das insubsistências. Lembra disso? Quando a gente, lá na 4320, quando vai falar das variações patrimoniais, tem uma história de insubsistência ativa, nem lembro o nome mais, passivas, que significa isso. Lá nas variações patrimoniais, você tem as despesas e receitas que dependem da execução orçamentária e que independem da execução orçamentária para fazer essa classificação. Né? Então, ali você vai ter um ativo financeiro independente de autorização orçamentária, né? Essa rentabilidade. Por exemplo, a gente tinha uma grande dificuldade quando pensou na aquisição de títulos públicos, porque a 4320 prevê isso como aquisição de título de crédito. Só que como é que eu ia colocar no meu orçamento uma despesa que desse para eu comprar a minha carteira? Eu, por exemplo, tenho, até que o meu dá, né? Porque eu tenho 500 e poucos milhões e o meu orçamento é de 600. Mas esses 500 milhões do meu orçamento é para pagar benefício, óbvio. Como é que eu conseguiria colocar mais 500 para comprar título público? Você está entendendo o que eu estou falando? Não cabe, ele não pode ser feito pela execução orçamentária. Comprar um veículo tem que fazer pela execução orçamentária. Comprar um imóvel, que alguém quer comprar com a taxa de administração aí, com a execução orçamentária. Tem que empenhar, tem que ter dotação para fazer isso. Agora, investir não tem como, porque você vai criar uma despesa fictícia, fantasma, né? Quando a gente faz uma liquidação de uma despesa, a gente usa VPD. Mas, se for um carro, uma despesa de capital, você não usa, você usa o ativo para fazer essa contrapartida, entendeu? Então, a gente tem tudo isso. É que a gente tem ficado meio preguiçoso, eu acho, com essas facilidades que a gente tem tido de sistema, a gente tem ficado assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Lá atrás, lá nos idos de 90, a gente tinha só o Lotus 1, 2, 3 para fazer umas continhas. O bicho pegava. Você tinha que rascunhar todo esse fechamento de balanço, tudo na unha, tudo na mão, era um sofrimento lascado. Era ruim? Era, mas a gente aprendia as coisas, a gente sabia os conceitos, a gente sabia porquê das coisas. À medida que a gente foi tendo facilidades, a gente só foi engordando e ficando preguiçoso e esquecendo os fundamentos das coisas. Vocês não, que vocês estão aqui, né, comigo, aprendendo, querendo, batendo nessa tecla. Mas muita gente não está nem aí com a coisa. Né? Isso faz toda a diferença. Então, você vai apurar esse ativo financeiro e esse passivo financeiro que independe da execução, da autorização orçamentária. E o outro ativo permanente, passivo permanente, que aí esses créditos dependem de autorização legislativa, que é a LOA, que é a LDO, que é o PPA, né, que vai autorizar isso. Então, esse ativo e passivo financeiro ele vai ser demonstrado dessa forma, como eu falei para vocês. A nova estrutura do PCASP, que, na verdade, aí é DECASP, né, mas a gente está falando do plano de contas que vai gerar o demonstrativo, ele trouxe no DECASP essa estrutura no balanço patrimonial. Quem já viu? Ela não está ali à toa. Ali está identificando o que são os seus ativos financeiros e quais são os seus passivos financeiros
e ativo permanente e passivo permanente, através da classificação dessa conta que você está usando no plano de contas. Tudo bem? Meia hora. Então, de acordo com o texto lá do MCASP, a gente pode aferir que os valores podem transitar entre as mesmas contas com atributos diferentes. Oi? É. A mesma forma que eu tenho o título público que eu comprei, né? Vamos pensar que comprei 1 milhão de título público. Eu tenho ele numa coisa que chama boletim. Um dia eu fui falar com alguém, estava com uma dúvida, falei assim, e lá no boletim? A pessoa falou assim, boletim? É, aquele que a gente afixa na porta da tesouraria, lembra? Naquele painel que a gente tem que pôr. Oi? Né? Essa evolução que você hoje põe no site, dá transparência de outra forma, não tem transparência, não tem mais isso, mas as pessoas parece que não faz mais boletim. Eu só sei que fechou meu dia se eu fechar o boletim e conferir meus bancos, tem que ticar as coisas, né, gente? Todo dia. Faz contabilidade só no final do mês? Põe os documentos num saco e manda para o contador da esquina fazer a contabilidade para vocês? Não, a gente está lá para fazer a contabilidade todo dia. A gente vai trabalhar todo dia? Eu vivo pegando no pé, lá na minha tesouraria. Tem que empenhar no dia. Essa história de vai anotando para amanhã começar a empenhar, porque ainda não fechou o almoxarifado, ainda não virou o mês, a gente precisa... Não. Está errado. As coisas acontecem em tempo real. Por que os bancos são os cases de sucesso na área corporativa? Porque os bancos foram os primeiros a trabalharem em tempo real. Eles contratavam digitadores para passar a madrugada fazendo compensação de boleto e de cheque para saber, na manhã do dia seguinte, quanto que cada um tinha na conta. E conferir isso. A gente não, né? A pessoa faz um depósito, assim, depositou, abre a gaveta e põe lá dentro. Pagou não sei quem, cópia do cheque, guarda lá dentro. Não é assim, a gente tem que usar, já pôr no sistema, na hora, vai fazer... Hoje nem tem cheque, né? A gente faz tudo isso por ordem bancária, né? TEDs. Você já faz isso na hora. O sistema de contabilidade tem que conversar com a van, não é de andar de carro, é uma van do banco que faz o processamento dos pagamentos, entenderam? E isso acontece em tempo real. Você, no final do dia, você já sabe quanto que entrou, quanto que saiu. Tem que ter esse controle. Se você não controla isso diariamente, você se perde, né? E aí fica difícil. Bom, então, eu vou ter, na mesma conta bancária, um momento lá no boletim que eu estava falando, me perdi. Esse boletim ele vai ser sempre F. Se eu comprar um título público, vamos pensar, vamos mudar. Título público é facinho. Vamos falar de ações. Entrei num fundo de ações. Apliquei 1 milhão. A bolsa subiu. 1 milhão e 100. A bolsa caiu. 1 milhão e 50. Perdi alguma coisa? Deixei de ganhar os 100 que eu achei que ia ganhar e estou ganhando 50. Olha a diferença, né? Não precisa descabelar. Agora, apareceu 900 mil, era 1 milhão. Não perdi ainda, calma, respira, né? A bolsa é assim mesmo, longo prazo, vai dar certo, calma, né? Eu falo isso para mim mesma, né? Calma. Vamos tocando. Significa, né, que você teve uma desvalorização daquela cota, daquele fundo lastreado em bolsa. Só que lá no boletim, qual é o saldo? 1 milhão. O extrato não é o que reflete o boletim de caixa, porque o boletim de caixa ele demonstra o saco do dinheiro. Lembram dele?
Se era 1 milhão que tinha lá, é 1 milhão que tem sempre. Mesmo se ganhar também, quanto que tem? 1 milhão. Para mudar o saldo do boletim, o que eu preciso fazer? Resgatar. Aí, se perder, vai ser 900, se ganhar, vai ser 1.100, 1.50. Então, a gente vai perceber que essa variação sem resgate, ela é estritamente P. Só que o plano de contas ele vai usar a mesma estrutura. Por que eu bati ali na tecla da estrutura, da classificação? Porque essa estrutura, você vai só desmembrar um finalzinho dela para demonstrar, por exemplo, se ela é negativa ou se ela é positiva, se ela é P ou se ela é F. Entenderam? Então, o que é uma conta 01F, quando ela for P, ela é 11 no lugar do 01, entenderam? Lá no cartão de crédito, na classificação, vai mudar ali para você saber que você está tratando de uma outra conta. E aí, isso também vai acontecer aqui, por exemplo, quando a gente tem um atributo P e F em pagamentos, né, em recebimentos e pagamentos com VPA e VPD. Lembra que eu falei de pagar um veículo? Pagar um veículo não tem VPD. Liquidar, na verdade, não tem VPD, porque é um ativo. Né? Mas debita do mesmo jeito como debitaria a VPD. Ao invés de eu debitar na despesa, para depois... Lembra que anulava? Para fazer a incorporação do bem. Lembram disso? Agora, ela já é automática. A hora que eu liquido, eu já lanço no ativo o bem. Entenderam? Então, você está dando um atributo... Regina, para tirar uma dúvida a respeito dessa movimentação, nós fizemos um resgate de um título não, de um fundo da XP, e ele é D+3. E o resgate foi feito no final do mês, foi no dia 30 de março, e o dinheiro só entra no financeiro no dia 5 de abril. Para fechar a conciliação e manter tudo certinho, como que a gente faz isso aí da forma adequada, correta? Na verdade, para mim, eu só considero resgate no momento que chega o dinheiro. Entendeu? Então, o fato de eu ter pedido o resgate, contabilmente, não significa nada. É porque se for um D30, eu vou pedir hoje e só em maio vai chegar o dinheiro, eu só vou lançar em maio. É porque e rezar, né? No extrato da XP que a gente usa para conciliação, no momento da... Veio lançado. Já veio lançado. Tá, aí você joga em conciliação. Deixa ele pendente. Mas não põe no sistema, põe só para conciliar, entendeu essa diferença? O gestor de recursos, ele faz o Claro. VPA, VPD, Sim. ele pegou e lançou. Aí o saldo já veio reduzido. Entendi. Mas você vê, você pede hoje, XP me resgata 5 milhões. Pode vir 4.900, pode vir 5.500, porque vai ser a cotação da cota. O que é essa história de D1, D3, D30? É a cota do dia que vai disponibilizar. E isso é uma roleta russa, a gente não sabe também, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, o que virá, né? Então, vocês entenderam isso? Que tanto a VPA e a VPD também vão ser P e F, dependendo do que elas estão transitando ali. E aí, eu trouxe aqui toda essa classificação, porque até é importante eu mostrar isso, porque como eu trouxe os meus demonstrativos, né, as minhas contas de aplicação, a gente não fez essa mudança desse PCAS para 2023, vamos fazer agora. Eu estou usando, nas minhas aplicações, uma conta genérica 99 de investimento, 114, lá na 99. Vocês vão ver daqui a pouco, eu tenho meus demonstrativos aqui. E aqui a gente tem que estar seguindo, o PCASP trouxe igual a resolução. Cada sétimo A, B, né, cada um dos tipos de investimento, dos segmentos que a gente pode aplicar pela resolução, a gente tem aqui. Adequando na 4963, exatamente. E olha aqui que legal. Espera aí, na próxima.
Olha aqui a última. Taxa de administração. Repararam isso? Para classificar como taxa de administração aquilo que alguém perguntou aqui. E aquela rentabilidade da taxa? Não. Você vai usar como na taxa. Entenderam? Por que tem toda essa classificação? Reparem lá. 0,1. Estão vendo ali um 0,1 antes do final? 11. É a mesma conta, no mesmo segmento, só que uma é 0,1 e a outra é 11. Por quê? A 0,1 é F e a 11 é P. Tudo bem? Ficou meio... O Aldesp, quem não é de São Paulo? Quem não é de São Paulo? De onde você é? Santa Catarina. Legal, só ela. Olha. Seja bem-vinda aqui entre os paulistas, né? O Aldesp, ele traz para aquela empresinha lá ruim de serviço, pode, agora já foi, né? Aquela empresa que não sabe, ele traz os eventos, gente. Vamos chamar a Maria Regina para dar uma consultoria aqui para dizer para nós como é que debita e credita. Quem sou eu na fila do pão? O Aldesp fala isso para qualquer programador, qualquer analista raso. É só seguir aqui, tem as contas, onde debita, onde credita, se tem conta corrente, tudo, está tudo mastigado. Como assim não consegue fazer? Entenderam? Então, aqui ele vai dizer, lá pelos tipos, né? PC 43, PC 44, PC 45, aquisição do investimento. Provisão de perda, isso é super importante. Se a gente está vivendo essa volatilidade, se a gente está tendo esses momentos de desvalorização, você precisa ter a constituição de perdas. Regina, isso é tão complicado. O que é isso? Provisão para devedores duvidosos. Lembra? Você tinha duplicatas a receber, 1 milhão. Embaixo tinha uma coisinha negativa, porque era um passivo, uma conta redutora de um ativo. Na verdade, é um redutor de ativo, não um passivo. Um redutor de ativo, dizendo daquelas pessoas que poderiam não te pagar. Você já faz essa provisão. Princípio da prudência, né? Você lança um ativo. É prudente eu dizer que numa renda variável eu vou poder ter desvalorização? Óbvio que é. De quanto essa desvalorização? Nem o menino do Sicredi ontem soube falar quanto que é o dólar sexta-feira, né? Quem saberá? Ninguém. Então, a gente põe um valor lá. É por isso chama provisão. Senão chamaria de certeza, né? Provisão a gente não sabe. Oi, Regina. Pois não. Meu nome é Eliezer, sou do RPPS de Barueri. Aproveitar que você tocou nesse assunto, a gente tem entendimento, por exemplo, do que você está falando aí, do VaR, né? Já que você está falando de renda variável, né? Só que o VaR, ele é uma métrica de risco que, dado um horizonte no tempo e também dado os históricos... Não é do futebol que ele está falando, viu, gente? É outro Value at Risk. É uma métrica de risco, mas ele é de risco de mercado. Sim. Ele mede a volatilidade. Nesse caso, eu tenho que fazer uma somatória do meu risco de crédito e do risco de mercado, todos ou eu coloco os riscos. Só o VaR? Porque quando a gente faz o cálculo, quando a gente faz o cálculo de VaR, né, a gente tem o valor de VaR, a gente coloca lá o VaR da carteira, mas o VaR é uma métrica de risco de mercado, não é de risco de crédito. Então, nesse caso, se eu tenho, por exemplo, um fundo de crédito privado, que eu já sei que ali o PDD... Era isso que eu ia falar. 99. Você tem que ver se tem risco de crédito, né? Entendeu? Para também conciliar nisso. Eu acho que é um excesso de zelo você vincular, né, esse montante. Eu acho que é no achômetro mesmo, sabe? Assim, é uma percepção, até porque não é um valor fixo essa provisão. Se der mais, né, essa desvalorização, você pode atualizá-la. Mas se você tem uma fonte e isso significa algo que vai representar lá, sei lá, 10, 15% da sua carteira, acho que pode ser utilizado como, mas não vejo que tem uma relação direta, né? Porque essa oscilação ela tem vários componentes, né? Normalmente é da marcação a mercado mesmo, é da reação do mercado, né? Ainda que isso lá pelo, como é que chamou, Vaikovic, como é que chamou?
Markowitz, né, tem toda uma métrica para se chegar, mas acho que não precisa desse cuidado todo. Acho que é como lá na provisão para devedores duvidosos. Tinha era 3%, lembra? Assim, tinha uma normatização pelo CRC que você jogava esse valor. Eu uso 10%, né? Sempre. 10% da minha carteira, vou lá e faço. Tá bom? Então, essa questão, gente, que ele coloca, ela é importante e, ao mesmo tempo, ela não tem um padrão. Tá? Se você pegar pela própria resolução, ela fala lá, a sua análise de rating, do risco, você tem algumas possibilidades. Você pegar até por agência, né, classificadora de risco, ou outras. Você pode criar a sua metodologia, aí é a opção do gestor. Tá? Se você fez como metodologia usar o VaR, ok, para você é o VaR. sim. Isso você vai colocar nas notas explicativas lá qual foi a metodologia que você usou. Ah, não, para mim o VaR só não satisfaz, tem risco de mercado, tem risco de crédito, tem, enfim, trocentos riscos. Né? Então, você vai estabelecer o seu critério de dimensionamento desse risco e, consequentemente, registrar como provisão, né, na conta redutora. Isso. Que a gente está falando provisão aqui, mas tecnicamente não é... Lá no plano de contas, você não vai achar a palavra provisão, você vai achar a conta redutora lá do... Né? Então, a metodologia é sua, você estabelece. Agora, ela tem que ser compatível com o seu processo de gestão. Por exemplo, a Regina, ela arbitrou que vai usar 10%. Ok, sem problema. Tá? E vai estar justificado porque é 10%, independente de qualquer situação. E isso, assim, em alguns momentos, ultrapassou esses 10%. Isso a gente está falando em relação ao risco, esse risco natural da volatilidade. Eu não sei se ela vai falar aqui, por exemplo, da questão do chamado teste de impairment, por exemplo. Que não vou falar. É o mesmo tratamento, que só contabilmente é outro tratamento, mas tem outra forma. Por exemplo, rapidamente para ficar claro, você tinha lá uma aplicação financeira que estava lá na carteira daquele fundo, papéis da Americana. Tá, aconteceu um evento com a Americana e tal. O que o administrador, gestor do fundo, deu notícia? Qual foi o fato relevante que ele publicou em relação a isso? Digamos que lá ele tenha dito, olha, aquele fundo que estão os papéis da Americana, nós constituímos provisão para liquidação aqui da casa de 30%. Não está relacionado a risco nenhum de mercado. Não foi um fato eventual que ocorreu. Automaticamente, você tem que replicar na sua contabilidade o mesmo efeito, na proporção do que o seu fundo representa lá naquela situação. Tá? E não é essa provisão ou essa... que vai definir, né? Ela foi definida pelo processo lá, e você vai chamar isso como um ativo em recuperabilidade, com probabilidade de recuperação, tá? Por conta... vai decorrer do... Pode acontecer simplesmente o fundo lá, num determinado momento, ele substituiu o papel da Americana por outro e voltou à situação normal. Ele vai também publicar um outro fato relevante da notícia disso. Tá? Então, veja que a contabilidade ela vai representar os movimentos naturais e normais que vão acontecendo no processo. Ela não, assim como você pode fazer uma provisão para cada segmento daquele. Sim. Ou você pode fazer para o grupo total, aí depende também da forma que é isso que eu vou quiser. falar. Então, você vai fazer essa provisão para perdas estimadas, fazendo esse registro na 114.9, está vendo aqui? E isso, quando é a provisão, isso vai gerar uma VPD, que é essa desvalorização. E quando acontecer a valorização em si, você não usa VPD, porque você não tem essa diminuição no ativo, né, pela VPD, porque você já tem essa constituição. É um colchão que você preparou. Por que existe provisão dos ativos, né, quando eles não têm esse grau de certeza, corre algum risco, isso é demonstrado? Para que os sócios não sejam pegos de surpresa com um resultado pior do que aquele. Você já deixa ele preparado que não vai ser bom o resultado, entendeu? Que se realmente isso acontecer, você não pega ele de surpresa. No caso do RPPS, não impacta o equilíbrio. Exatamente, não impacta na nossa gestão. Então, você vai ter todos esses, olha lá, o registro do rendimento positivo de marcação a mercado. Qual vai ser a contrapartida? VPA, entendeu?
o registro de rendimento negativo. Vai ter essa contrapartida com esse valor estimado dessa perda, que você vai classificar essas contas. Está vendo que tem esses Y? Você vai classificar isso. Eu vou mostrar isso na prática. Então, no lançamento contábil, quando a gente vai fazer o lançamento da aplicação, o que vai ser o atributo? F. Porque eu vou tirar dinheiro do banco e mandar lá para a asset para fazer o investimento. E vai ficar no boletim esse saldo de F. Quando eu faço esse lançamento dessa apropriação de juros, sem resgate, porque deu valorização, lanço a VPA, entenderam? Quando eu vou fazer esse lançamento com esse efeito de perda, o que a gente fez? A gente criou essa 114.9 num desdobramento para cada conta negativa que eu tiver. Cada um, principalmente as linhas de renda variável, naturalmente, eu tenho uma conta específica para aquele banco. Vou mostrar isso daqui na prática. Sim. Não, mas a gente usou dessa inteligência para encontrar uma saída para reconhecer isso, sabe, de uma forma menos sistemática. Por quê? Porque eu não posso inverter o saldo da conta de investimento. O Aldesp, se eu mandar uma conta de investimento crédito, o Aldesp rejeita o arquivo, ele não aceita, não fecha, entendeu? Porque não existe para ele 4320 raiz, não existe aplicação negativa. E a aplicação negativa mesmo, ela seria quando eu perdesse, quando eu tivesse investido no fundo alavancado, por exemplo, ok? Que eu perco tudo que eu apliquei e ainda ficou negativo. Que a gente não pode fazer esse tipo, né, de investimento. A gente nunca vai perder mais do que a gente aplicou. Era aí que ela inverteria o saldo. Concordam? Ela só inverte o saldo quando ela fica negativa de verdade. Mas quando ela fica menor do que a F, para o Aldesp ela está negativa. Então eu tenho que transitar numa conta transitória para que o Aldesp entenda o saldo. O Aldesp, ele não vai até o último nível do PCASP. Ele para no nível de consolidação, está entendendo? Então, tudo que eu criar além daquele nível, a hora que consolida para enviar, ele vai enviar o líquido. Então, se eu tinha 1 milhão e ficou negativo por provisão de perda 300, o saldo da conta a ser enviado é 700 e é positivo. Essa conta só inverteria saldo se eu tivesse 1.100 de perda. Entenderam? Que não vai acontecer. Né? Então, por isso que a gente fez esses desdobramentos. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, para demonstrar esse tipo de lançamento. Bom, então, entendido isso, vamos falar de resgate, porque o tempo está acabando. Vamos falar de resgate. Para eu fazer o resgate, eu não uso o valor que vem no extrato para lançar exatamente assim como receita. Eu preciso saber que aplicação que está sendo resgatada. Se é um DI que eu aplico todo mês, ou a cada 15 dias entra dinheiro, eu vou lá e aplico, eu preciso saber qual é a aplicação que está sendo resgatada. Normalmente, os bancos trabalham com Pepsi. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Ixi, agora eu falei grego para quem não é contador. Isso é um controle de estoque, gente. Porque entrou uma mercadoria num valor e foi vendida num outro valor. É a mesma coisa. Nesse caso, a mercadoria são as cotas, entenderam? A cota valia X no dia que eu apliquei e ela vale Y no dia que resgatou. O que é a minha receita? A diferença de X menos Y. Entenderam? E eu vou apurar isso. Se eu aplico 1 milhão, resgato 1.100.000, não preciso, né? Agora, se eu aplico 1 milhão e resgato 500, não é metade.
Exatamente. Então, eu preciso apurar essas cotas. Está vendo em amarelo a cota do fechamento? O valor daquela cota, quando que eu fiz em fevereiro e quando eu resgatei em março. E a diferença é o meu ganho, que é a minha receita que eu vou lançar. Entenderam isso? Então, é assim que a gente faz esse controle. Quando é um fundo que tem muita entrada e saída, esse controle tem que ser muito preciso numa tabelinha à parte, para você sempre saber. Olha lá, uma pergunta lá no fundo. Aí agora eu não consigo acabar a apresentação. Vamos ficar esse restinho de tarde aqui? Vamos lá, faz rapidamente, gente, que eu preciso encerrar. Ô, Regina, nesse caso, pode usar média ponderada também? Não. Não aconselho. Ele tem que ser feito exatamente. Quando você faz por média, você está chutando, né? Assim, você precisa saber exatamente quanto que foi a cota que você aplicou e quanto foi a cota que você resgatou. É sempre. O banco sempre vai fazer isso. O banco não me manda um extrato, não. Descredencia ele, aplica no outro. Tá, obrigado. Tem banco que tem. Simples assim. Eu que mando. Né, eu não, o meu comitê. Falo para o meu comitê, vamos tirar daí, vamos lá, porque não está dando certo a contabilidade. Pronto, acabou. No outro dia ele vai te mandar. Esses valores a CVM tem. A minha pergunta mais, Regina, é porque criaram um sistema na contabilidade que faz por média. Está errado. Entendeu? E minha planilha é pelo Pepsi. É Pepsi. Só que quando eu fechar, não bate o valor. Não está errado. Tem que fazer, faz na unha e lança. Então, esse resgate com ganho, ele vai gerar uma receita que vai gerar um lançamento da execução orçamentária. Né? Então, essa programação que esse cara que não sabe fazer RPPS precisa entender, é que esse lançamento ele é um diversos. São vários débitos e vários créditos num único lançamento. E o próprio sistema vai controlar isso. E agora, o que é importante, que era a minha mensagem mais importante aqui, com essa questão da rentabilidade negativa. Eu vou ter essa conta 99, né? O meu genérico é 99 ali, né? Eu vou ter esse controle para identificando. Eu trouxe aqui um fundo meu, que está bastante negativo, para vocês entenderem que esse saldo a crédito nessa conta, ele vem retratando todo mês. Isso aqui é um razão, tá? Isso aqui foi do ano passado. Cada mês que chegou o extrato, que essa cota foi caindo, eu vim registrando esse valor a crédito naquela P011, mas em contrapartida com essa 99, que a gente criou para, na hora da consolidação, o Aldesp saber o saldo patrimonial, o saldo P dessa minha conta, e o saldo F está na onde? Na 01. Entenderam? O que mais? Controlar fundos inertes. Mamão com açúcar, né? Esses de renda variável, por exemplo, é um fundo inerte, que eu não mexo todo dia, que eu não aplico resgate direto. Esses outros que a gente faz, capital protegido, isso é mamão com açúcar, né? Você lança uma vez, chega o extrato, você vai sempre fazer a valorização ou a desvalorização, mas sem ter essa preocupação que a gente está tendo de ter que fazer a apuração da cota da aplicação pela cota do resgate, porque não tem movimentação. Aqui é um relatório que eu exigi, para mim é fácil exigir também, porque a empresa que me presta serviço, ela é do município, né? Então, é uma empresa de desenvolvimento dentro do município, ela não atende, não tentem querer contratá-la, porque ela não atende para fora, ela só atende a gente, ela faz contabilidade só para os órgãos da cidade. E eu pedi para ele criar exatamente isso, está vendo? As minhas contas 01. Está vendo que a maioria é 00? Porque foi os valores que eu apliquei cheios. Os que são picado, título público, por exemplo. Vai ter nos cupom, né? Vai mexendo e vai ficando picado. Mas o normal, as contas são todas 000.
Aí eu tenho a 11 para demonstrar quando tem o positivo, e eu tenho as 9,9 para demonstrar quando está negativo. Então, eu acompanho isso. Eu não acompanho isso só no sistema. Eu faço esse acompanhamento na unha. Porque, na hora de explicar para um vereador da oposição, para um sindicalista, para alguém que vem me confrontar, você está perdendo dinheiro. Espera, alguns até estou mesmo ainda, porque está aqui negativo. Mas outros, não é porque ele deu negativo no mês que ele está negativo no ganho, entendeu? Estou deixando de ganhar em alguns momentos. Então, eu tenho fundo a fundo que eu aplico o saldo de extrato patrimonial, que é P, e o saldo de boletim, que é F. Quanto que resgata e aplica, quanto que valoriza ou desvaloriza essa coluna central, quanto que é a receita dos resgates que eu faço, e quanto que é o saldo financeiro e patrimonial. Uma tabelinha de Excel, que coincide com aquele relatório que o sistema me manda. Antes de vir para cá, né, Rogério? E eu identifiquei que exatamente aquela conta do BTG não estava batendo, não tinha sido feito ainda o lançamento nela. Então, a gente controla a conciliação, controle e recontrole para poder cuidar melhor. E aí eu vou fazendo isso num acumulado no ano, para eu saber quanto que eu ganhei no ano, porque tem essa coisa do mês e tem a do ano. No mês foi ruim, mas o mês passado foi bom, então um compensa o outro. E, terminando, né, para cumprir aí o horário, eu fico à disposição sempre de vocês. Daqui a pouco eu volto às 14 horas, né? Nós vamos estar falando mais do outro assunto da contabilidade. Vamos falar agora de amortização de déficit técnico, de imposto de renda, né? Que ontem, quem viu a palestra do Richard, eu até achei que aquele que ele mostrou era eu, mas não era, né? A gente foi um dos primeiros cases dessa história do RFE, que a gente vai falar mais tarde. Mas fica aqui meu site. Como Ribeirão Preto já é nível 3 no Progestão, né? Tenho o maior orgulho disso. E agora, e agradeço isso aqui prontamente à minha equipe, né? Tem aqui alguns conselheiros meus e o pessoal que trabalha comigo na contabilidade. A gente trabalhou duramente para conquistar isso. A gente tem uma governança muito grande, uma transparência muito grande, as atas dos meus conselhos, esses demonstrativos que vocês viram aqui, está disponível aqui, tudo no nosso site, né? O link está ali em cima, essas apresentações vão ficar disponíveis para vocês, e eu também fico à disposição, gente. Muito obrigada.